Você já reparou como o silêncio da madrugada tem algo diferente? Não é apenas ausência de som, é uma espécie de presença, como se a própria escuridão respirasse. Durante o dia, a gente se distrai com o barulho das coisas. O trânsito, os vizinhos, as conversas, a televisão ligada. Mas quando tudo isso some, quando só sobra o barulho da geladeira estalando, do relógio na parede ou de um carro distante passando pela rua vazia, a casa parece mudar. Não importa se você conhece cada canto dela. À noite tudo parece maior, mais distante. Até mesmo o corredor por onde você passou o dia inteiro parece ter ficado mais comprido. E é nesse momento que a mente começa a brincar com a gente. Cada som vira um aviso. Cada sombra vira uma dúvida. Cada segundo sozinho vira um teste. Essa história que você vai ouvir agora é sobre isso. Sobre uma noite comum, numa casa comum, onde alguém achava que estava sozinho, mas talvez não estivesse. A noite começou como qualquer outra. Guilherme, 27 anos, morava sozinho havia alguns meses num pequeno apartamento alugado no segundo andar de um prédio antigo. Não era nada demais. 2 quartos, cozinha americana, uma sala com sofá gasto e uma varanda estreita que dava de frente para a rua. Tinha se mudado depois de um término difícil. Queria o próprio espaço, silêncio, tempo para si. Às vezes dizia que era libertador viver sozinho. Outras vezes dizia que era estranho. Naquela noite específica, uma quinta-feira, ele chegou do trabalho cansado, jogou a mochila no chão e foi direto para o banho. Tomou um café preto às 8 da noite, hábito que manteve desde a faculdade, e se jogou no sofá, com um filme qualquer rodando em segundo plano. Do lado de fora, a rua estava deserta. O único som era o da chuva fina batendo na marquise da janela e o zumbido constante do poste de luz que piscava há dias sem ninguém da prefeitura aparecer para arrumar. Por volta das 10h30, ele pegou o celular para dar aquela última olhada nas redes antes de dormir. Riu de uma bobagem qualquer, respondeu uma mensagem atrasada e depois desligou tudo. Mas antes de levantar para ir para o quarto, ele ouviu um estalo seco, como se uma madeira tivesse sido forçada. Veio de algum ponto dentro da casa, talvez da cozinha, ou talvez do corredor. Ele parou por um segundo, ficou sentado, esperando. Nada. Fez o que todo mundo faria. Levantou devagar, olhou ao redor e deu risada de si mesmo. Besteira. Casa velha sempre estala. Apagou as luzes da sala e seguiu para o quarto. Não sabia, mas aquela seria a última noite tranquila em muito tempo. Já passava das 11h30 quando Guilherme finalmente se deitou. A chuva agora era mais intensa, tamborilando firme contra as janelas. Ele costumava gostar do som. Dizia que acalmava. Mas naquela noite, o barulho parecia outra coisa, como se a água escondesse sons menores. Sons que, de outro modo, ele teria percebido. Meia hora depois, com o quarto já mergulhado no breu e a única luz vindo da rua refletida na parede, Guilherme estava quase adormecendo quando ouviu novamente. Toque, toque. 2 passos. Claros. Não era o andar de cima nem o vizinho de baixo. Era dentro de casa, no corredor. Ele abriu os olhos lentamente, sem se mover. O coração acelerou. Ficou ali, deitado, tentando ouvir mais alguma coisa. Nada. Apenas a chuva, mas a sensação estava lá. Aquela sensação estranha, sutil, mas impossível de ignorar. Como se tivesse mais alguém naquele apartamento. Como se ele não estivesse completamente só. Ele se sentou na cama, ligou o abajur. Foi até a porta do quarto, abriu devagar. Corredor vazio, sala escura, cozinha apagada. Andou devagar por cada cômodo. Checou portas e janelas. Estavam todas trancadas. Voltou para o quarto com a respiração ainda curta. Riu de novo, mas foi uma risada tensa, meio forçada. Preciso dormir mais cedo. Deitou, cobriu-se até o pescoço e fechou os olhos.
Não viu, mas ao sair da cozinha, a porta do armário de limpeza estava entreaberta e ele tinha certeza de que a deixara fechada. A sexta-feira amanheceu nublada, como se o céu estivesse de luto por algo que ainda não havia acontecido. Guilherme acordou com a cabeça pesada e uma sensação incômoda no peito, como se tivesse dormido com alguém observando. Mas ignorou. Era comum sentir essas coisas quando se mora sozinho. Durante o café da manhã, enquanto mastigava o pão quase sem prestar atenção, ele escutou algo. Era um ruído baixo, uma espécie de sussurro abafado vindo da parede da cozinha. Parou por um segundo, mordeu o pão no ar e virou de lado. Silêncio. Encostou a orelha na parede. Mais nada, apenas o zumbido da geladeira. Deu risada como se estivesse se sabotando. Tô ficando doido. Saiu para o trabalho e o dia correu normalmente. Só que a sensação de estar sendo observado não passou em nenhum momento. Mesmo entre colegas e barulho, parecia que algo ainda o acompanhava, como uma presença grudada à pele. À noite, voltou para casa. A rua estava escura, o poste da frente agora completamente apagado. Entrou no prédio, subiu pelas escadas estreitas e empurrou a porta do apartamento. A primeira coisa que notou foi o cheiro. Um cheiro leve de mofo e ferro, como quando se corta o dedo e o sangue seca no carpete. Ele acendeu as luzes, checou tudo, nada fora do lugar. A janela da varanda, que ele jurava ter deixado fechada, estava escancarada, mas com a ventania era plausível. Ou ao menos ele queria acreditar que fosse. Sentou no sofá, ligou a televisão, deixou a sala preenchida por ruídos comuns tentando abafar o incômodo. Mas então veio outra vez. Toque, toque, toque. 3 batidas secas. Vieram do outro lado da parede da cozinha. Levantou na hora. Apagou a TV, ficou escutando. As batidas cessaram. Mas no lugar delas, ele jurava ouvir voz baixa. Um murmúrio, vindo de dentro da parede. Chegou a se aproximar, colocar o ouvido novamente. Nada. Mas algo o incomodava ali. A parede era fina, e do outro lado era apenas o corredor do apartamento. Não tinha nenhum outro cômodo, nenhum vizinho colado. Aquela parede dava para o vazio. No sábado, Guilherme não saiu de casa. Passou o dia inteiro num estado de atenção constante. A cada estalo, sombra ou vento mais forte, os pelos do braço se eriçavam. Estava tenso. O tipo de tensão que vai consumindo devagar, até virar paranoia. A noite chegou cedo, carregada de nuvens. Chuva fraca. A luz do corredor externo oscilava. Ele fechou tudo. Portas, janelas, persianas. E, por segurança, empurrou uma cadeira contra a porta de entrada. Estava ficando ridículo, e ele sabia disso, mas algo dizia que não era apenas impressão. Por volta das 9, enquanto preparava um café na cozinha, a luz piscou. Uma vez, depois de novo, e apagou. Com a chaleira ainda quente, ele caminhou até a caixa de energia. Todos os disjuntores estavam no lugar. Foi quando, no fundo do corredor, o armário de limpeza se moveu. Não muito, apenas alguns centímetros, mas o bastante para ele ouvir o rangido das dobradiças. Ficou paralisado. O armário, ele não usava há dias, e a porta estava claramente fechada com tranca. Ou ao menos estava, porque agora, com a luz oscilando, a porta parecia apenas encostada. Tomou coragem, pegou o celular, ligou a lanterna, caminhou até lá. A cada passo, o som do chão ecoava pelo apartamento. A luz tremeluzente do corredor fazia as sombras parecerem mais vivas. Parou em frente ao armário. A maçaneta estava virada para baixo. Engoliu seco, estendeu a mão e abriu. Vazio. Apenas produtos de limpeza, balde, pano, vassoura. Mas o cheiro estava ali. Aquele mesmo cheiro de mofo e ferro, mais forte. Na parte de baixo viu algo estranho. A tampa da caixa d'água do prédio que passava pelo encanamento do apartamento estava com uma marca de mão suja, como se alguém tivesse tentado forçar para cima. Ele nunca abrira aquilo, nem sabia como funcionava. Fechou o armário respirando fundo, tentando racionalizar. Mas naquela noite, dormir seria uma tarefa impossível.
pois agora Guilherme sabia de algo que antes preferia ignorar. Tinha algo dentro do apartamento, e não era ele. As escadas da casa onde Guilherme estava tinham um som peculiar. Durante o dia era fácil ignorar. Madeira antiga, umidade, vento entre as frestas, tudo explicável. Mas à noite era diferente. Na madrugada daquela quinta-feira, por volta das 2 da manhã, Guilherme acordou com um estalo seco vindo do corredor. De olhos abertos no escuro, ele ficou em silêncio absoluto, sem se mexer, tentando entender se havia mesmo escutado algo ou se fora apenas fruto do sono. E então ouviu de novo. Era um rangido, e depois outro, como se alguém estivesse descendo lentamente os degraus da escada. Guilherme se sentou na cama, prendendo a respiração. A casa tinha 2 andares, e ele estava sozinho no de cima. Não havia ninguém no térreo, ou pelo menos não deveria haver. Os barulhos continuaram, pausados, espaçados, como se alguém pisasse de propósito com cuidado. Ele não se moveu, apenas ficou ali, atento, com o coração acelerado. Depois do que pareceu uma eternidade, os ruídos cessaram, mas o silêncio que veio em seguida era ainda pior. Um silêncio pesado, desconfortável. O tipo de silêncio que parece te observar de volta. Guilherme continuou imóvel até adormecer sem querer, ainda sentado na cama. Na manhã seguinte, Guilherme desceu como sempre para fazer café. Estava cansado, sonolento e tentava esquecer o que havia escutado. Preferia acreditar que era coisa da sua cabeça. Foi só depois de subir novamente e entrar no banheiro que sentiu o coração travar. No espelho, havia uma marca visível, como se alguém tivesse passado o dedo no vidro ainda embaçado. Mas ele não havia tomado banho ainda, nem usado água quente, e ninguém mais entrara ali. A marca era uma frase curta, escrita com pressa. Você me ouviu. Guilherme ficou parado por longos segundos. Tentou buscar uma explicação racional. Talvez ele mesmo tenha escrito em algum momento anterior, mas ele sabia que não. Passou a mão e apagou a mensagem, mas não conseguiu apagar o frio que percorreu sua espinha. A partir daquele instante, passou a olhar para cada canto da casa com um pouco mais de atenção. E a sensação incômoda de que não estava completamente sozinho passou a acompanhá-lo durante todo o dia. A tarde de sexta-feira correu lenta. Guilherme passou boa parte do tempo tentando se distrair. Leu algumas páginas de um livro, lavou louça, arrumou o armário da sala, mas a mente insistia em voltar à imagem do espelho. Aquilo não era normal. E o pior não era a mensagem em si, mas o fato de que ele sabia que não estava sozinho na casa naquela madrugada. Mesmo que nada tivesse sido encontrado, ele sentia. Por volta das 7 da noite, o tempo fechou. O vento começou a bater mais forte nas janelas e a chuva caiu repentinamente, pesada. Guilherme estava na cozinha preparando um sanduíche quando escutou uma batida seca no andar de cima. Não foi forte, não foi desesperada, mas foi intencional. Ele olhou para o teto. O barulho tinha vindo exatamente de cima do seu quarto. Respirando fundo, largou o prato na pia e subiu as escadas devagar, tentando manter o silêncio. Quando chegou ao corredor, tudo estava quieto. A porta do quarto entreaberta. Ele empurrou-a devagar com as costas da mão. Nada. Mas assim que girou o corpo para sair do cômodo, ouviu algo vindo de dentro do armário. Era um som abafado, como se alguém respirasse. Com dificuldade, Guilherme ficou paralisado. O armário não era grande e ele sabia que estava vazio. Não tinha tranca. Era só madeira fina e velha. Deu um passo em direção à porta de correr e ficou a poucos centímetros dela. O som cessou. Apenas o barulho da chuva lá fora persistia. E então um leve arranhado veio de dentro. Ele não abriu. Apenas recuou, fechou a porta do quarto e desceu rapidamente, trancando-se no banheiro. Ficou ali sentado, por longos minutos, com o coração disparado e as mãos suadas. A noite seria longa. A porta da sala ainda estava trancada com a chave, a da frente com 2 cadeados. Mas o que aquela mensagem queria dizer? Sem responder, ele bloqueou o número, mesmo com a respiração ofegante.
Foi até a cozinha tomar água, tremendo, e quando voltou, percebeu algo estranho. O tapete da sala estava fora do lugar, virado de lado, e havia uma marca de pé descalço bem no centro, como se alguém tivesse pisado ali com os pés molhados. Mas o chão não estava molhado. Guilherme tocou com a ponta dos dedos, seco, e a marca, mesmo sem sentido algum, estava ali. Engoliu em seco, sentou no sofá e ficou ali, olhando para o tapete como quem encara uma pergunta sem resposta. Por mais que a casa parecesse vazia, ele sentia que estava sendo observado. E dessa vez, não era só um pensamento. No sábado, Guilherme acordou com os olhos pesados. Não por ter dormido demais, mas por ter quase não dormido nada. Cada pequeno barulho da casa o mantinha alerta. Cada estalo na madeira soava como um chamado. Mesmo assim, ele tentou manter a sanidade. Tomou um banho, preparou café e se forçou a abrir as janelas para deixar a luz entrar. Foi então que percebeu algo estranho na área de serviço. Um objeto que ele não lembrava de ter visto antes. Era um pequeno chaveiro com a miniatura de uma porta antiga, velha, de madeira rachada e com um símbolo estranho entalhado, como um círculo cortado ao meio. Não era dele. Nunca tinha visto aquilo antes. Ficou observando o chaveiro por um tempo, como se esperasse que ele se explicasse. E então se deu conta de algo. Ele havia sonhado com aquela porta na noite anterior. No sonho, estava diante de uma porta igual àquela, tentando abri-la no escuro, enquanto alguém do outro lado chorava. Guilherme guardou o chaveiro dentro de uma gaveta e a trancou. Mas sentia que, de alguma forma, aquele objeto não estava ali por acaso. No fim da tarde, Guilherme decidiu sair para tomar um ar. Deu uma volta pela quadra, comprou pão na padaria e conversou alguns minutos com o porteiro do prédio ao lado. Era a primeira vez em dias que ele sentia algo próximo da normalidade. Quando voltou, o sol já estava começando a descer atrás dos prédios, e a luz dourada da janela deixava o ambiente da casa mais calmo. Mas essa sensação não duraria muito. Por volta das 18 horas, enquanto escutava uma playlist no celular e preparava café, ele ouviu alguém chamando seu nome. Guilherme veio do corredor. Baixo, quase um sussurro. Ele pausou a música. Ficou imóvel, com a faca de pão na mão, prestando atenção. Nada. Mas segundos depois, o chamado veio novamente. Guilherme. Dessa vez parecia mais próximo, mais claro. Ele saiu da cozinha com o coração na garganta e percorreu os cômodos da casa, um por um. Nada. Então lembrou da gaveta trancada. Foi até lá. A chave ainda estava no mesmo lugar, mas a gaveta estava aberta. O chaveiro não estava mais lá dentro. Guilherme trancou tudo de novo, dessa vez com mais força. Mas mesmo assim passou a noite com a TV ligada, como se a luz da tela pudesse impedir a escuridão da casa de se aproximar mais. Mas nada apagava aquele som, aquela voz que sussurrava seu nome, como se já o conhecesse há muito tempo. Naquela noite, Guilherme não conseguiu dormir. O tempo lá fora tinha virado de repente. O vento assobiava forte pelas frestas da casa, como se arranhasse as janelas tentando entrar. Mas não era isso que incomodava ele. Era o que havia acontecido no final da tarde. Depois de ouvir a torneira do banheiro abrindo sozinha e não encontrar ninguém lá dentro, ele havia decidido que dormiria com a porta do quarto trancada. Não era algo que costumava fazer, mas aquela noite exigia medidas diferentes. A última vez que olhou para o relógio, eram 3h14 da madrugada. Ele estava deitado, virado para a parede, coberto até o pescoço, sentindo o peito apertado. Não sabia explicar o porquê, mas havia algo, uma inquietação estranha. Algo errado pairava no ar. Quando finalmente o sono veio, foi um sono leve, agitado, cheio de sobressaltos. E então, por volta das 4 da manhã, ele acordou. De costas para a porta, Guilherme abriu os olhos, sentindo um arrepio involuntário correr da nuca até a base da coluna. Havia um cheiro no quarto, um cheiro de umidade, poeira antiga, quase como quando se abre um armário trancado há anos. Ele se virou devagar e viu. A porta do quarto, que ele tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta.
Ele não se levantou. Apenas ficou ali, sentado na cama, observando. A escuridão do corredor do lado de fora era quase sólida, mas mesmo assim, era impossível não sentir que alguém estava de pé bem ali, no limiar da sombra, sem se mexer, olhando para dentro. Ele fechou os olhos por um momento, abriu. A porta continuava lá. Lenta e silenciosamente, Guilherme esticou o braço até o criado mudo e pegou o celular. A tela acendeu. Eram 4h02. Sem coragem de sair do quarto, ele resolveu passar o resto da noite sentado na cama, encarando a escuridão. Até o sol nascer. Mas ele jurou, e eu acredito, que viu a porta se mover sozinha, abrindo mais um palmo, como se estivesse esperando um convite. Nos dias seguintes, a rotina de Guilherme ficou desequilibrada. Ele passou a dormir com luzes acesas, evitava ficar em silêncio absoluto, começou a manter fones de ouvido tocando sons neutros enquanto comia, enquanto estudava, enquanto andava pela casa. Mas à noite o medo sempre vencia, e naquela quarta-feira, o medo chegou cedo. Era por volta das 10 da noite quando ele começou a ouvir frases curtas, abafadas, como se estivessem sendo ditas do outro lado da parede. A princípio, ele pensou que fossem os vizinhos. Mas não era um prédio, era uma casa. E a parede de onde vinha o som era voltada para o quintal, não para outra casa. Guilherme ficou parado no corredor, de frente para aquela parede pálida, imóvel como uma estátua. O som era estranho. Não era exatamente uma conversa. Era mais como sussurros em disputa, palavras encavaladas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, mas sem formar sentido algum. Ele chegou perto, encostou o ouvido na parede e ficou assim por quase 1 minuto, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, apenas o vento lá fora. Ele se afastou, achando que talvez estivesse cansado, com a mente pregando peças. Mas no instante em que deu as costas para a parede, uma batida seca soou atrás dele. Uma batida única, simples, clara, na mesma parede. Guilherme congelou. Virou-se devagar. Nada. Só que naquele momento ele percebeu algo que nunca tinha notado. O relógio da parede estava atrasado. 3h27. Exatamente o tempo entre o horário que ele dormia e o horário que ultimamente vinha acordando. Como se aquilo que estava dentro da casa quisesse ajustar o tempo para si. 2 dias depois, Guilherme decidiu tirar o espelho do corredor. Era um espelho antigo, de moldura escura e pesada, que já estava ali desde que ele se mudara. Não era bonito. Nunca foi. Mas também nunca incomodou. Pelo menos, não até aquela semana. Tudo começou com pequenas coisas. Às vezes, ao passar pelo corredor à noite, ele achava que via algo se movendo dentro do espelho, mas não em seu reflexo. Era atrás dele, sempre atrás. Um vulto, uma sombra mais densa do que a escuridão comum. No começo, ele achou que fosse paranoia, fruto do sono ruim e do estresse. Mas na noite anterior foi diferente. Ele tinha ido até a cozinha beber água. A casa estava quieta, o ar abafado. Enquanto voltava, com o copo ainda nas mãos, passou pelo corredor e o espelho refletiu algo que não estava lá. O reflexo mostrava a porta do quarto escancarada. Mas virando-se fisicamente, ele viu a porta fechada. Aquilo gelou seu sangue. Ele voltou lentamente, ainda encarando o espelho de relance. Quando se aproximou o bastante, parou e resolveu fazer um teste. Abriu e fechou a porta algumas vezes, observando o reflexo. O espelho mostrava certo atraso, como se o reflexo não fosse em tempo real, e às vezes mostrava outras coisas. Durante uma das fechadas da porta, por uma fração de segundo, ele viu um braço no reflexo. Um braço magro de pele acinzentada, recuando para dentro do quarto no mesmo momento em que ele batia a porta. Foi o suficiente. No dia seguinte, ele tirou o espelho da parede. Mas ao levantá-lo, algo caiu de trás da moldura. Um papel dobrado várias vezes, envelhecido, como se estivesse ali há décadas. Ele desdobrou com cuidado e encontrou uma frase escrita com letra trêmula. A porta é o começo, o reflexo é a passagem.
Guilherme ficou olhando para aquelas palavras por longos minutos. O espelho, agora apoiado no chão do corredor, parecia mais pesado, mais escuro, como se estivesse absorvendo a luz do ambiente. Ele não dormiu naquela noite, nem nas seguintes. Era sábado. O dia inteiro se passou sem que nada de estranho acontecesse. Guilherme achou que estava voltando ao normal. A casa parecia quieta de novo. Ele até chegou a abrir as janelas e deixar o sol entrar, coisa que evitava há dias. Fez comida. Viu um pouco de TV. Tentou rir de si mesmo, mas à noite, quando o relógio marcou 23h45, o silêncio dentro da casa mudou. E eu digo isso com toda a certeza. O silêncio também pode ter som, e aquele em particular era grosso, gelado, carregado de uma tensão que se espalhava como mofo por cada parede da casa. A luz da sala piscou uma vez, duas, depois se apagou. Ele se levantou, confuso. A casa toda ficou na penumbra. No corredor, uma brisa fria surgiu sem aviso. Não era vento vindo da rua. As janelas estavam todas fechadas. Era como se alguém tivesse passado correndo, rente à parede. Guilherme foi até o disjuntor, mas não havia nada errado. Todos os interruptores estavam ativados. Ao voltar, percebeu algo que o fez parar no meio do caminho. O som da casa. Não havia mais os ruídos normais da noite. Nenhum carro distante, nenhum latido, nenhum tic-tac de relógio. Nem o som do seu próprio passo parecia querer ecoar. A casa não devolvia mais o som, como se o espaço ao redor tivesse sido engolido por algo espesso, invisível e cruelmente quieto. Quando entrou no quarto, sentiu um peso no ar, um cheiro forte de madeira molhada, terra e ferrugem. E a pior parte, a cama estava desfeita. Ele sabia que não tinha usado ela naquele dia, nem deitado ali. Mas os lençóis estavam revoltos, amassados, como se alguém tivesse estado ali, como se ainda estivesse. Guilherme deu um passo para trás, mas antes que pudesse virar e sair dali, ouviu um som. Um único estalo, seco, atrás de si, dentro do guarda-roupa. Ele paralisou. A maçaneta do guarda-roupa girou 1 centímetro para a direita, depois para a esquerda, sozinha, e parou. Foi nesse momento que ele entendeu. Não era mais sobre estar sozinho. Era sobre quem estava ali com ele e o que queria. O silêncio seguinte foi o mais brutal de todos, porque não havia som, mas havia presença. Ele sentiu. Aquela sensação que vem do fundo da coluna, sobe até a nuca e queima na pele da testa. O suor escorria devagar, escorria frio, mesmo que o quarto estivesse abafado. Mas o que o paralisava não era o calor, era o medo de ver. O medo de abrir aquele guarda-roupa, ou pior, o medo dele abrir sozinho. Mas não abriu. A maçaneta permaneceu imóvel. Guilherme não lembra quanto tempo ficou parado ali. Poderiam ter sido segundos ou minutos inteiros. Seu coração batia no pescoço. O som abafado do seu próprio sangue dentro dos ouvidos fazia parecer que tudo ao redor tinha desaparecido. O mundo era só ele e a porta do guarda-roupa. Quando finalmente conseguiu se mover, foi como sair de um transe. Ele se afastou devagar, sem virar as costas, e saiu do quarto. Desceu as escadas calmo, como se cada passo precisasse ser feito com cautela extrema. Não ligou nenhuma luz, não pegou nada. Nem o celular, nem a mochila, nem o casaco pendurado na entrada. Abriu a porta da frente e saiu. A rua estava úmida e escura, mas ele nunca respirou tão aliviado. Dizem que o medo verdadeiro não faz a gente correr. Ele nos faz respeitar, nos faz recuar. Guilherme não contou para ninguém no dia seguinte. Não ligou para os pais, não fez alarde. Dormiu no sofá da República de um colega naquela noite. E na manhã seguinte, ligou para o dono da casa, devolveu a chave e avisou que jamais voltaria. Dias depois, descobriu algo estranho. Um vizinho comentou que antes dele, ninguém havia permanecido naquela casa por mais de um mês. Alguns se mudaram repentinamente. Outros simplesmente sumiram, deixando móveis e roupas. E uma senhora, que morava na rua desde os anos 80, jurava que aquela casa era diferente desde o início,
que tinha alguma coisa nos alicerces, algo antigo demais. Guilherme não queria saber mais nada. Só queria distância. Mas havia um detalhe, um que não contei antes, e que ele só me revelou muito tempo depois. Dias antes de ir embora, ele encontrou no porão, atrás de uma parede de gesso mal acabada, um símbolo estranho desenhado no cimento cru. E bem abaixo dele uma única palavra, riscada como uma assinatura em letras minúsculas: Vigia. Ele me olhou nos olhos quando falou isso, e disse baixinho: Acho que aquilo não mora na casa. Aquilo é a casa. Desde então, Guilherme nunca mais dormiu com a porta do guarda-roupa aberta, nem com as luzes apagadas. E às vezes, quando a madrugada se aproxima das 3, ele diz que ainda escuta aquele estalo seco atrás de si. Se você ouviu até aqui, me diga uma coisa. Já sentiu aquela presença? Aquela que você não vê, mas que pesa o ar ao seu redor? Guilherme tentou esquecer, mas algumas portas, quando abertas, não se fecham sozinhas. E o que sai de dentro delas nem sempre vai embora. Boa noite. E cuidado com os sons que só você escuta. Eles podem não ser seus.